Olá, estamos aqui de volta para a nossa aula de hoje. Então, aula de português. Vamos fazer uma revisão de alguns dos conteúdos que foram vistos do início do ano até o dia que nós ficamos de férias, até o finalzinho de abril. Iniciando aqui pelo gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é um verbo que expressa uma ação em curso, ou seja, algo que ainda está acontecendo no momento da fala. Todos os verbos no gerúndio são finalizados em NDO, exemplo, andando, vendo, estudando. Então, o que vocês estão fazendo nesse momento? Estão estudando. Ainda estão realizando essa ação. Irão ficar estudando até mais tarde. Então, gerúndio expressa ideia de uma ação em curso que ainda não foi concluída. Vimos também denotação e conotação. Quando é que a palavra ou a expressão está empregada no sentido do denotativo? Quando é que ocorre uma denotação? Quando essa palavra ou a expressão é empregada no sentido real, tal qual nós encontramos lá no dicionário. Exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. O verbo voava aqui foi empregado no sentido denotativo, porque está expressando a ação que o pássaro está realizando. Ele realmente está voando. A palavra foi empregada no seu sentido real, tal qual se encontra lá no dicionário. Por isso que eu coloquei aí embaixo. Sempre que eu vou explicar para vocês, eu peço que vocês associem denotação a dicionário. D de denotação, D de dicionário. Porque denotação ocorre quando a palavra é empregada no seu sentido real, tal qual está lá no dicionário, tal qual está lá na gramática da norma culta da língua portuguesa. Relampejou durante a noite. Relampejou foi empregado no seu sentido real, realmente estava relampejando durante a noite. E conotação é quando a palavra ou uma expressão é empregada no sentido figurado, ou seja, se dá um novo significado para essa palavra ou para essa expressão. O carro voava pelas ruas da cidade. O verbo voava aqui foi empregado no sentido de ir muito veloz, na velocidade, além da velocidade permitida. Seus olhos relampejaram de ódio. Relampejaram aqui foi empregado em um outro sentido, né? Que estava exalando ódio através dos olhos. Estava com tanto ódio que estava demonstrando através do seu olhar, através dos seus olhos. Outro conteúdo também que nós vimos, que vocês viram, foi os pronomes. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes possessivos. Primeiramente, recapitulando o que são pronomes. Pronomes são palavras que representam ou substituem os nomes. Quais são esses nomes? Os substantivos. Substantivo é a classe de palavra que nomeia tudo que existe. Então, os pronomes eles servem para representar os substantivos ou também para substituir, para que na fala ou no texto não haja necessidade de estar repetindo por várias vezes o mesmo substantivo, nós podemos substituí-lo por um pronome. Vendo aqui, pronome pessoal do caso reto, que são os que nós vamos revisar hoje. Pronome pessoal do caso reto indicam diretamente as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu e nós, quem fala ou escreve, que são eu, primeira pessoa do singular, e nós, primeira pessoa do plural. Tu, vós, você e vocês, ou seja, com quem se fala, que é a segunda pessoa do plural, tu, você, ou vós e vocês, segunda pessoa do plural.
e também de quem se fala. Quais são os pronomes que representam essas pessoas do discurso? Ele, ela, eles ou elas. Então, primeira pessoa, eu, quem fala ou quem escreve. Eu, nós. Com quem se fala? Eu estou falando com outra pessoa. No caso, agora com vocês. Então, eu emprego os pronomes tu, vós, você ou vocês. Quando eu estou falando com alguém sobre uma outra pessoa, eu vou empregar os pronomes ele, ela, eles ou elas. E os pronomes possessivos. Esses pronomes indicam ideia de posse. Indicam que algo pertence a alguém. Também podem indicar afetividade, respeito, frequência de um acontecimento. Eles estão relacionados também às pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, aqui estão os pronomes pessoais do caso reto, de um lado, e do outro, os pronomes possessivos. Como foi falado e como vocês viram aí anteriormente, os pronomes possessivos estão relacionados às pessoas do discurso. Então, quais são os pronomes possessivos relacionados à primeira pessoa do discurso? No caso, eu. Meu, meus, minha, minhas. Meu caderno, minhas canetas. Relacionada a tu, teu, teus, tua, tuas. Teus, lápis, tua, caneta. Relacionado a ele e ela, seus, suas e suas. Relacionado a nós, nosso, nossos, nossa, nossas. Relacionado a vós, vosso, vossos, vossa e vossas. E relacionado a eles e elas, seus, sua e suas. Então, antes de entrarmos de férias, foi visto, né, a revisãozinha desse conteúdo. Tem outros, mas eu vou deixar para a próxima aula. Então, eu gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês esse resumo, esses conceitozinhos, esse resumo desses conteúdos, para que vocês possam ter mais facilidade ao acesso, para memorizarem e também para pesquisarem na hora de resolver as atividades, tá certo? Então, eu vou dar um tempo para que vocês assistam a esse vídeo explicativo e depois eu retornarei com a atividade de hoje, ok? Então, até daqui a pouco.